Muito bem, muito bem. Vamos para mais uma aula aqui na nossa imersão. E aí é o seguinte, hoje eu vou receber um cara que, putz, admiro demais. Até tendencioso falar, né? Porque eu acompanho muito o trabalho da Tátil e tudo que sai de lá eu sou fã, não tenho que falar, sempre foi inspiração para mim. E posso dizer que terceira conversa, terceira call já é amigo, né? Já dá para já dá para dizer que é amigo. Hoje a gente conversa aí com o Ricardo Bezerra. Eu vou tentar tu vai fazer uma apresentação aqui, mas eu vou, em poucas palavras, né? Sócio, diretor de criação, o cara é o cara na Tátil, né? Então, recentemente ele mudou de posição, se não me engano, né? E, cara, Ricardo, muito obrigado por disponibilizar teu tempo. Eu sei que foi corrido e ainda eu te deixei na espera aí, mas, cara, pô, brigadão mesmo, brigadão. Tenho certeza que a galera vai curtir demais a tua aula aí, cara. Obrigado, viu? Imagina, Paulo, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Certamente somos amigos já, então, com muita vontade em estar aqui contigo, a gente bater esse papo. Espero que a turma que vai nos assistir aí curta o material. E vamos em frente. Assim, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente usar bem o nosso tempo. Já vamos fazer uma conversa ilustrada. Deixa eu aqui Massa. compartilhar. Eu vou fazer uma adendo. O Ricardo, assim, ó, ele fala em camadas, tá? Imagina em camadas. Então, assim, ó, ele tem um assunto principal que ele tá te mostrando, mas o entre linhas, tu tem que anotar. Tu tem que anotar o entre linhas e daqui a pouco ele dá uma botada, assim, ó, do nada, que é aquela sacada que, putz, anota que vira... É a dica, tá? É a dica. Falei isso porque eu acompanho muito o conteúdo do Ricardo e é nessa levada. Boa, Paulo. Então, gente, obrigado aí pela atenção, pelo tempo. Paulo, mais uma vez, pelo convite. Sempre uma oportunidade bacana trocar, né? Trocar experiências, trocar vivências, e fico muito feliz. Vou começar aqui compartilhando, né, falando um pouco mais de mim, de uma perspectiva mais tradicional. Primeiro, falando um pouquinho de quem eu sou, com um pouco da minha história, né, para quem não me conhece. Eu sou Ricardo Bezerra, sou um designer carioca. Digo que sou apaixonado pelo que eu faço, porque eu sou mesmo. Quem me conhece, acho que consegue confirmar. Já são 25 anos desenvolvendo projetos nas mais diversas áreas do design e do branding. Como o Paulo falou, atualmente eu estou na posição de CEO, CCO da Tátil. Eu me coloco, acho, quase como um guardião do jeito Tátil de sentir, né, de pensar e de fazer as coisas que a gente faz. Então, estou aqui hoje nessa responsabilidade de perpetuar, de garantir que a gente continue sendo Tátil da maneira plena, né, que faz a Tátil uma marca conhecida, bacana, como ela é. Também colidero na Tátil a plataforma de conteúdo, que a gente chama de Asterisco, que é o nome do nosso símbolo, né? E a gente lançou isso no início da pandemia. Até hoje a gente vem desenvolvendo conteúdos interessantes. Eu puxo a vertical o canal chamado Design Feeling, que é um espaço que a gente criou para promover reflexões mais criativas, sensíveis sobre a jornada evolutiva das marcas, sempre usando a lente do branding e do design. Tive a felicidade, ano passado, de ter sido convidado para ser representante pelo Rio de Janeiro do Dia Mundial da Criatividade, que é um dos maiores, ou se não o maior evento, festival colaborativo de criatividade do mundo. Foi muito legal representar a minha cidade natal, falar do Rio de Janeiro. E esse ano tive também o privilégio de ter sido convidado a ser jurado da categoria tipografia no D&AD, que é um dos maiores prêmios de comunicação de design do mundo, e trago comigo aqui muita experiência, muito aprendizado para dividir. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar desse tópico que é muito legal também. Mas no final do dia, né, a ideia mesmo é usar o design para conhecer gente, né, costumo brincar de desenhar e significar o mundo à minha volta. Eu acho que o design, para mim, ele é mais do que uma profissão, ele é um jeito de entender, de conhecer pessoas, evoluir com elas e vivenciar e significar o mundo. Então, o convite é esse, para a gente vivenciar e significar juntos. Então, essa é uma breve apresentação, mas o que eu gosto de fazer mesmo é desenhar e tentar até me apresentar de uma perspectiva menos racional e um pouco mais sensorial, né? Ou trazendo alguns significados novos. E uma coisa que eu tenho feito de um tempo para cá é me apresentar assim, né?
como Bezerra Ricardo, colocar o sobrenome na frente, de alguma maneira, é uma forma da gente valorizar a nossa origem, a nossa ancestralidade. Então, eu acho que isso serve para as pessoas, serve para as marcas, de onde a gente vem, né? Entender a nossa ancestralidade é algo muito importante para a gente seguir no caminho evolutivo. E o sobrenome, né, Bezerra, veio do meu pai, mas da minha mãe, né, eu tenho Fonte, que não é um nome que está no meu registro, mas fala de uma perspectiva interessante ligada ao design, né, a inspiração, a essência, a origem das coisas. Mais uma vez aparece aqui no sobrenome Fonte. E esse repertório aqui visual são alguns símbolos que eu fui desenhando, venho desenhando ao longo dos anos, de alguma maneira falam sobre quem eu sou, sobre o repertório que eu construí, e são conjuntos de memórias afetivas, né? São símbolos, experiências que, de alguma maneira, construíram a minha identidade. Eu acho que todos nós guardamos o nosso conjunto de elementos simbólicos que fazem da gente quem a gente é. E aí, Paulo, eu até trouxe para cá, para esse papo, um pouco do que a gente conversou naquele ensaio, né? Que eu acho que hoje a gente está numa busca profunda sobre originalidade, né? Sobre diferenciação. Todo mundo busca o seu espaço, a sua perspectiva do mundo. E a gente está todo mundo atrás dessa originalidade, dessa dimensão original. Só que eu acho que a gente esquece, às vezes, que a palavra original vem daqui, né? Vem de origem. Então, é muito menos sobre você inovar numa perspectiva de diferenciação em relação ao ambiente externo a você, e muito mais você entender a sua própria origem, a sua própria identidade. Então, tem uma perspectiva aqui que cruza 3 dimensões de tempo que eu acho interessantes a gente pensar, né? A gente está falando quase sempre de futuro, a gente está tentando ser preditivo, imaginar o que virá, né? Tem tanta perspectiva sobre isso, só que a gente só consegue fazer isso de uma maneira consistente se a gente reconhece o passado, se a gente olha a nossa origem, se a gente entende nosso DNA, nossa natureza original. E quando a gente consegue, e a beleza está quando você faz a conexão de um futuro que te impulsiona para frente, a partir do repertório que você construiu do teu passado, da tua história, aplicada no presente. Então, eu acho que o que a gente busca como pessoas, eu acho que as marcas também têm que buscar como corporações, é esse encontro do tempo, dos tempos aqui, né? É entender a sua história, o seu passado, projetar o futuro e aplicar no presente junto. Então, existe uma sincronicidade entre esses tempos, que eu acho que é um dos segredos aí para a gente estar inteiro, né, no espaço, no tempo, sendo relevante. Então, é o que eu tenho buscado. E aí, falando um pouquinho mais de mim aqui, de uma perspectiva ilustrada, né, falando de origem, inclusive, eu sou do Rio de Janeiro, mas não sou do Rio de Janeiro, talvez do Rio de Janeiro que todos conhecem. Eu costumo brincar que eu sou da casca do ovo do Rio de Janeiro, não da gema, carioca da gema. Eu sou de um bairro da zona oeste do Rio, chamado Santa Cruz. Se você busca a simbologia do lugar de onde eu vim, de Santa Cruz, é um lugar de origem também, é onde os jesuítas colocaram a primeira cruz e criaram aqui começaram a povoar a cidade por uma perspectiva. E, de alguma maneira, Santa Cruz guarda alguns símbolos, né? O Palácio da Princesa Isabel e a Casa da Moeda, tem tanta simbologia no lugar onde a gente vem, e muitas vezes a gente desconhece. Então, venho fazendo ao longo dos anos uma pesquisa da minha própria raiz, da minha própria origem. Até que eu chego aqui na minha casa, esse endereço aqui, esse número, fala da casa onde eu nasci, da onde meus pais moraram quase que a vida inteira. Isso tem muito significado para mim. E aí a metáfora aqui é perceber que na nossa casa a gente cria os primeiros centros de identidade, a gente vai colocando os primeiros tijolos que constroem a nossa personalidade, né? E depois de um tempo a gente vai criando tanta intimidade com o espaço que a gente está, que cada pedacinho ganha uma leitura, ganha um valor. E eu costumo brincar que desse cobogó aqui da minha casa, eu encontrei uma casa dentro da casa. Eu acho que isso fala também um pouco de uma perspectiva de olhar sempre parte e todo, né? Você está sempre um olhar sistêmico. E isso aconteceu já da origem para mim. E casa é o lugar da gente começar a entender também a nossa fé, a nossa simbologia, né? O que transcende a lógica, a racionalidade. A gente vai encontrando bandeiras, pavilhões que nos representam. E eu costumo falar também, quando eu converso com as pessoas pedindo para elas falarem sobre elas, que não é só a história profissional que interessa a história inteira, né? Até de onde ela se lembra. Então, eu costumo dizer que tudo começa no começo, na infância, esse ponto de partida aqui. É na infância que você começa a imaginar. Acho que a criança, de um modo geral, é muito imaginativa, muito inventiva. E a gente que trabalha com criação,
nessa fase a gente explora muitas possibilidades, né? Começa a imaginar esse futuro que a gente deseja. Eu, quando era criança, costumava dizer que eu queria ser piloto, eu queria voar. Acabei não voando à frente de uma aeronave, mas tive na minha história muitos caminhos, muitas viagens, as marchas que mudaram muitas vezes. E é sempre uma jornada longa. É importante que no caminho a gente vai colhendo as coisas que nos marcam, que nos emocionam. Então, sou carioca de origem, mas morei em São Paulo e foi uma experiência incrível. Conheci o mundo através do design, através da troca com as pessoas. E isso, com certeza, me faz quem eu sou. E quando você fala especificamente sobre profissão, assim, a dimensão da academia é muito importante, né? Eu me formei pela UFRJ em design. Eu lembro de chegar na faculdade com uma pastinha vermelha, mais ou menos como essa, aqui, cheio de sonhos e me achando talentoso para algumas coisas, que é importante, certamente, quando você fala de criação de design, mas aprendi na faculdade muito a dimensão da lógica também, esse encontro que existe entre técnica e intuição, né? Um pensamento criativo encontrando um pensamento projetual. E com o tempo você vai afinando isso, né? Você vai apontando esse balanço de talentos, até que você, com o tempo, vai encontrando a ferramenta certa, você vai evoluindo com elas. Hoje a gente fala muito de tecnologias, né? Mas ela está o tempo inteiro com a gente. E da marca que eu criei na época na faculdade com meu amigo, meu irmão, até a marca que eu represento hoje, a Tátil, posso dizer que eu marquei, ou desenhei e fui marcado ou também desenhado por muitas outras marcas. Então, já há alguns anos à frente da criação da Tátil, tive a oportunidade de ajudar a trabalhar com marcas super relevantes do Brasil e do mundo. E a cada troca dessa, eu fui forjado um pouquinho e ajudei a desenvolver também algumas simbologias. E aí, ao longo da conversa, que eu vou trazer alguns slides como esse, nessas perguntas exclamativas aqui, para criar provocações para vocês que vão assistir a gente, que estão assistindo, né? Que marcas, símbolos, experiências desenham a sua memória afetiva? Então, fica aqui o convite, a provocação, para que a gente olhe para a nossa história, a gente olhe para o nosso repertório, quais são os desenhos, os símbolos, as experiências que foram significativas, de alguma maneira, fazem quem nós somos hoje. E seguindo um pouquinho adiante, aqui, indo para outro momento aqui da conversa, e aí, Paulo, você fica à vontade a qualquer momento de ser dialogar, tá? Tamo junto aqui no Cara, papo. é que tu vai num fluxo assim, ó, eu só vou. Cara, eu já anotei um monte de coisa aqui. Eu já, Boa! eu já anotei um monte de coisa. E, cara, olha que. Eu vou te falar, tá? Eu criei um treinamento. Não sei se. Eu criei uma oficina de como tu desenvolver a tua marca pessoal, tá? Se liga só. Boa, Ó, boa. como que você desenvolve tua marca pessoal? Você olhando para os teus símbolos, né? De que fizeram parte da tua infância, os símbolos dos heróis que você gostavam, né? Tipo, eu tinha lá, tu ali mostrou o Capitão América, né? Eu era Tartaruga Ninja, tinha os Power Ranger. Então, qual que eram os símbolos usados, né? Que te marcaram? Qual que são as marcas que marcaram tua trajetória e hoje você gosta, né? Então, Perfeito. faz um board de tudo isso para ver o que acontece, já, né? Perfeito. O pessoal tem uma dificuldade, nós designers, a gente tem uma dificuldade quando a gente vai construir uma marca pessoal para nós, né? Não sei se tu já passou por isso, mas de ter que desenvolver uma identidade para ti é muito difícil, cara. Tu não sabe nem por onde começar, o que fazer, é bem complexo, né? E aí tu deu a receita do bolo. Qual são os símbolos que fizeram parte da tua vida, né? Desde quando Perfeito. você nasceu. E Sensacional. é perfeito. E é curioso, né? Porque quando você faz essa edição das tuas memórias simbólicas e expressivas e experienciais, você tem uma data, né? Que eu estou entregando um pouco a minha idade com esse repertório, e você certamente, se fizer a sua, você vai também entender um pouco do zeitgeist, né? Da época, né? Somos frutos da época que a gente vive. E é interessante desse raciocínio, além dessa leitura que você fez, que é muito legal, assim, um exercício de criar um pouco da sua própria identidade, entender que as marcas estão intimamente conectadas com a nossa vida, né? A gente muitas vezes fala das marcas como se elas fossem uma coisa fora do nosso modelo de vida, mas não, elas estão intrinsecamente conectadas. Então, essa imagem que está aqui é um pouco para brincar disso, gravar aqui em cima, né? Onde a emoção e a razão se encontram, né? Então,
chega um momento que a relação que você tem com algumas marcas muito ordinárias de produtos, de serviços e coisas que ligadas à cultura que te tocam, elas fazem parte de você. Então, acho que é isso que é uma grande ambição também das marcas, elas participarem, elas dialogarem, elas serem parte integral do que nós somos, do que as pessoas são, e o contrário também, as marcas influenciando o comportamento das marcas. Então, é exatamente isso, né? Elas estão intimamente conectadas. E aí, indo para esse segundo bloco aqui, né, que é sobre isso, né, sobre a relação o mais original, genuína, profunda que pode existir entre as marcas e as pessoas. Então, é um pouco da tônica aqui da conversa que eu queria puxar, seguir puxando. E aí, quando a gente fala de marca, né, pegando sempre essa brincadeira que eu gosto de fazer também, do significado das palavras, né, que as palavras têm muita força, marca no sentido do efeito de marcar, né, o ato, o efeito de marcar, esse sinal, traço, a impressão deixada por alguém ou algo. Então, marca tem esse sentido original, semântico, de deixar um efeito, de deixar um traço, de deixar um rastro. E o branding é essa disciplina que a gente fala tanto também há muito tempo, né? Que de alguma maneira ajuda as marcas a encontrarem a sua origem, a sua ética, a sua alma, como a gente pode falar também. Então, o branding é uma disciplina, né, que ajuda as corporações, as empresas, deixarem a sua marca e terem relações profundas, genuínas com as pessoas. E aí, você busca um pouco na história do termo, né? Também a gente trouxe aqui alguns exercícios que a gente foi fazendo ao longo dos design feelings, né? Os episódios que a gente montou. A gente tem esse desejo de marcar e deixar sinais no mundo desde sempre, né? 15 mil anos atrás, nas cavernas, o homem estava lá deixando as suas marcas, representando o ambiente da qual ele fazia parte. E a gente, de lá para cá, ainda hoje, sente a necessidade de identificar propriedades, né? O termo branding vem disso, vem de marcar. E a gente, literalmente, tem no termo branding o dar nome aos bois, né? A origem do branding vem dessa dimensão de significar, de se apropriar, né? O gado lá que era marcado pelas diferentes propriedades. Então, de uma maneira muito arcaica, né, a palavra branding fala dessa marca. E o que a gente percebe, né, que através desses sinais ou desses símbolos ou ideogramas, a gente tenta, de alguma maneira, definir o nosso território, entender o contexto que a gente vive. É uma grande simbologia que define um momento, né? E a gente, ao longo dos anos, vem inventando uma infinidade de desenhos que ajudam a gente a dar sentido a esse mundo que a gente vive. E acontecia lá atrás e continua acontecendo hoje, nesses símbolos que se sofisticaram. Mas até hoje a gente marca e é marcado o tempo todo por esses desenhos, né? Somos aqui essa representação. E aí, indo para um pouco mais sobre a definição do branding, já numa leitura mais, né, contemporânea, a gente usa muito essa citação do Aristóteles, né, que quando o desejo do mundo encontra a necessidade das pessoas, esse é o lugar, né, o nosso lugar. Ou seja, quando o meu desejo encontrar o que o mundo precisa, eu estou pleno, eu estou no lugar que eu deveria estar. E isso é a essência do trabalho de marca, de branding, né? É entender a natureza do negócio, entender que a marca é a interface desse negócio com o mundo e mapear quais são as demandas desse mundo, né? O que as pessoas precisam, o que o mundo, o planeta, né, como um todo, não só as pessoas, precisam. Quando a gente consegue estabelecer essa interseção entre o que eu sei fazer, a marca é capaz de fazer, com o que o mundo precisa, esse é o propósito. Aqui acontece o propósito, aqui acontece a grande mágica. Então, é isso que as marcas buscam o tempo todo. E quando elas buscam essa sintonia entre o que elas são e o que o mundo precisa, elas conseguem se manifestar nas suas 4 dimensões expressivas com força, com propriedade. E a gente costuma falar um pouquinho aqui sobre essas dimensões, né? A primeira dimensão sensível de uma marca, de um negócio, é entregar um produto, um serviço. Então, as marcas se relacionam através de coisas, materiais ou imateriais, que elas oferecem para o mundo. Então, aqui um exemplo de uma marca, um produto e um serviço. Mais do que isso, né, do que da dimensão tangível, tem a dimensão subjetiva, né, o imaginário que a marca cria na cabeça das pessoas. São símbolos, marcas significam coisas para as pessoas, para as comunidades. E aí outras 2 dimensões que também existem, têm uma relação, né? A marca na dimensão da relação, do diálogo que ela estabelece com seus públicos. Toda marca é relacionamento. Ela constrói narrativas, ela dialoga com as demandas do mundo. A gente ouve muito falar das marcas centradas nas pessoas. É a dimensão do relacionamento da marca.
que também acontece na perspectiva interna, né? A cultura é a marca se relacionando, dialogando com seus públicos internos, seus colaboradores. Então, essas 4 dimensões do produto, serviço, do símbolo, do relacionamento, da cultura, definem o que é uma marca, né? E entendendo que a marca é a interface de um negócio com o mundo. E aí dá para falar também de marca de outras perspectivas, que eu acho sempre essas sínteses ajudam a gente a entender conceitos mais complexos. Dá para dizer que marca é tudo o que a empresa promete, ela também é o que a empresa entrega de fato, e no final a marca não é o que você fala sobre si, né, o que ela fala sobre ela, é o que a pessoa percebe da relação entre o que eu prometo e o que eu entrego. Então, agora, como é que é delicado isso, né? Você prometer na medida que você é capaz de entregar para que você tenha o saldo positivo da percepção e não o saldo negativo. Então, a marca se faz no entendimento do outro sobre o que você narrou e sobre o que você de fato entregou. Tudo bem? Vamos, se quiser trazer mais um ponto, a gente vai junto, tá, Paulo? Se deixar, sai falando aqui. Não, tá muito bom. Ô, Ricardo, já teve algum projeto que vocês desenvolveram? Porque, assim, eu imagino que todo mundo que vai ver essa aula conhece o trabalho de vocês, né? Até outro dia eu tava conversando com minha esposa, disse assim, pô, tu já parou para analisar todas as marcas que tu se relaciona durante o teu dia? Pensa que eu tenho quase certeza, não tem como metrificar isso, né? Mas, tipo, eu tenho quase certeza que quase todas, se não todas, alguém meteu a mão nela e esse alguém eu recebi no meu canal, sabe? Então, assim, é tão legal conversar com quem trabalha com marcas assim grandes, porque deve ser um desafio enorme, né? Já teve algum posicionamento, alguma estratégia que vocês desenvolveram e aí quem você falou, a marca ela promete e realmente ela tem que entregar. E no final das contas ela acabou não entregando e não deu certo? Acontece com vocês também? Acontece. A gente, né, num trabalho de branding tradicional, num escopo tradicional, você faz um trabalho profundo de investigação, né, para entender onde a marca está na sua jornada evolutiva, que é um outro conceito que eu vou falar um pouquinho aqui na frente, para entender qual é o gap entre o que ela ambiciona ser, o que ela ambiciona, como ela ambiciona ser percebido e o que de fato ela entrega. E a gente tenta mapear o gap, né, que aí está dentro de um planejamento também do próprio negócio, das ambições, dos movimentos que o negócio vai fazer. E a gente, a partir de uma visão que é uma ambição, né, que é uma utopia, é um desejo, entendendo onde a marca está, a gente elabora um plano, um roadmap de evolução da marca, para que ela gradualmente vá entregando até a ambição. Então, é um processo. Branding é processo. A gente sempre tem gap nas 4 dimensões, ou em uma mais do que outra, e a gente está sempre buscando um deparo. A gente faz uma rota de evolução e a gente segue monitorando, ajudando como consultoria a marca chegar lá de uma maneira possível, gradual. E, obviamente, às vezes você promete um pouco mais, você tem alguma dimensão ligada a contexto, que nem às vezes é o contexto interno da marca, é contexto externo, né? Você está sempre dialogando com o mundo. Às vezes, coisas acontecem no mundo que impactam o planejamento, e é hora de você revisar de novo a tua ambição, ou melhor, é você revisar a tua ação, teus movimentos a partir da tua ambição, para que você siga no saldo positivo da percepção. Mas, enfim, não tem uma equação fechada, é sempre um desafio de conectar o momento que eu estou com o que o mundo precisa dentro de um planejamento de evolução. Você vai corrigindo rota. Então, o jogo nunca está ganho para ninguém. Então, a gente já ajudou as marcas a retomarem o raciocínio, reverem o seu plano de evolução, e isso é super natural, faz parte. Legal. E o que a gente costuma dizer também, né, não é nenhuma novidade aqui, é que a marca é o propósito, né? A razão de existir de uma marca é o que faz ela ser relevante, aquele encontro lá que existe entre o que a corporação sabe fazer com o que o mundo precisa, né? Esse encontro feliz é o propósito. Então, a marca precisa existir driveada por propósito, e vários indicadores ligados ao mundo das marcas e dos negócios apontam que cada vez mais as pessoas e o mundo demandam das marcas uma ação positiva no mundo, né? Demanda que elas ajam e atuem a partir do seu propósito original. E aí trago outro conceito que eu comentei agora há pouco, né, da evolução das marcas. Então, trouxe até essa frase do Eduardo Viveiros, que ele diz que a inconstância é a única constante da equação selvagem.
tudo que é vivo, e as marcas são organismos vivos, estão em processo de evolução. E entender a evolução como uma dimensão natural é muito confortante, porque você se coloca em movimento, você se coloca em processo de transformação. Então, o que a gente ajuda, né, através do branding, e o branding não termina em gerúndio por acaso, é ajudar as marcas a trilharem essa jornada de evolução. Branding, então, é sobre processo de evolução que não termina nunca, né, que continua sempre. E dentro dessa lógica de evolução, a gente costuma dizer que toda marca procura, no primeiro momento, ser percebida, né, porque é tudo percepção, ser percebida como uma marca forte. E as marcas fortes são aquelas que entregam ali um bom produto, um bom serviço, que tem reconhecimento, que são top of mind, que tem percepção de qualidade, associações desejáveis, positivas em volta do que elas entregam, né? Então, isso é uma ambição. Nem toda marca pode dizer que é uma marca forte. Isso, dentro da evolução do branding como disciplina, é algo que já vem amplamente disseminado. As marcas buscam isso, né, naturalmente. E aí, alguns exemplos de marcas de diferentes segmentos, né, que têm um bom produto, um bom serviço, percepção de qualidade em relação a ela, relacionado ao que elas fazem. Só que a gente costuma dizer que isso não é suficiente já há algum tempo, e as marcas vêm procurando se tornar marcas de relacionamento, que a gente chama aqui de marca amada, né, que são aquelas que criam conexões mais profundas com seus públicos, né, que transcendem o racional, transcendem o produto e colocam as pessoas no centro das suas decisões, sabem dialogar com a comunidade das quais elas fazem parte. Isso é uma outra ambição, é acumulativo isso. Então, um exemplo, né, quando você fala de marca de lifestyle, é muito fácil de entender isso, porque o produto é um meio de relacionamento. Mas mesmo as marcas corporativas, né, quando você pensa que o relacionamento acontece também com o seu público interno, ela precisa estar dentro de uma perspectiva dialógica, né? Ela tem que estar ali conversando, entendendo o que as pessoas querem. Não é só entregar um bom produto, é poder ouvir, dialogar e evoluir o tempo todo. E essas marcas que acumulam essas duas dimensões anteriores, elas podem pleitear isso aqui que a gente, na Tátil, chama de ser uma marca protagonista. São marcas que são driveadas pelo seu propósito, mas elas compartilham também os seus valores para criar engajamento e gerar impacto positivo no mundo. Ou seja, é o que hoje o mundo está chamando da pauta ESG, né? São marcas que têm uma narrativa poderosa, que trabalham a partir do seu propósito, dialogam e não geram impacto só para os seus acionistas, seus stakeholders principais. Ela está ali gerando valor, impacto positivo em quase tudo que elas fazem. Pelo menos isso é uma grande ambição e a gente provoca sempre as marcas para buscarem isso. Aqui um exemplo, né, extremo, até muito conhecido, da Patagônia, que não é só uma marca de um bom produto, uma marca de comunidade, ela é uma marca comprometida com causa, né, que se certificou como uma B Corp, uma das maiores do mundo. Enfim, é sobre impacto positivo. E aí, para amarrar um pouco esse conceito, né, a gente também estou trazendo aqui um slide que a gente usa bastante na Tati, dizer que, diferente do que muitas vezes o mundo fala do greenwash, né, de um futuro que é verde, a gente faz uma provocação, né, que está na origem da Tati, né, de ter a biônica como uma inspiração, que a gente fala que o futuro é colorido. É assim no planeta, né, os organismos plurais, né, como os bancos de coral, são um conjunto colorido de seres que estão ali trocando valor o tempo todo. É assim na natureza, nos ecossistemas saudáveis, e deveria ser assim também no mundo corporativo. Cada marca, na sua cor, no seu lugar, com as suas competências, atuando a partir da sua origem, colaborando mais do que competindo até, né? Acho que toda marca, se ela sabe qual é o seu propósito, se ela atua driveada por isso, ela pode encontrar um lugar especial, que é o seu lugar, que a gente, na Tati, chama de lugar de potência, que é onde a marca é capaz de colocar o seu propósito no mundo e fazer diferença, gerar valor. E a gente fecha aqui um bloco de perguntas e questionamentos, só para vocês ficarem com isso na cabeça também, se a gente também como pessoa, né, porque eu vou fazer esse paralelo algumas vezes, se a gente como seres humanos aqui, indivíduos, conseguimos refletir sobre o nosso propósito, sobre o nosso lugar de potência. Que marca nada mais é do que coletivos de pessoas que acreditam num propósito comum. Então, entender a gente como parte de um ecossistema também é importante, né, para a gente definir os nossos porquês e os nossos comos e os nossos o quês e encontrar o nosso lugar onde a gente faz diferença, onde a gente é capaz de gerar impacto e valor para a gente, para o outro, para o mundo todo. Beleza? Ô, Ricardo,
Desculpa. Essa potência potência não é força, né? Diferente. Eu tava pensando aqui, porque a gente tem eu tava pensando no designer que tá refletindo esse momento, sobre isso. E, pô, mas eu como marca, onde que tá meu lugar de potência? A gente tá acostumado a carregar peso, a resolver problema, a fazer um monte de coisa, ou seja, exercitar força. Só que a potência é a arrancada, né? A tração. É isso, né? Eu acredito. Ou o É, raciocínio tá errado? não, acho a leitura interessante, até porque você faz um ponto com a marca forte, né? Que é um conceito da bibliografia do branding. Aqui, a potência, a gente fala do potencial, né? Do lugar onde você consegue colocar o teu potencial, a tua competência integralmente no mundo. Então, a potência tem muito a ver com a possibilidade também sabe? Do potencial, não da força no sentido, né, estrito da Tá. palavra, é você estar no lugar onde você é capaz de explorar o seu potencial. E toda a marca, Ah, entendi. todos nós como Legal. pessoas, né? E aí eu paralelo muito com o mundo também da terapia, né? Quando a gente se encontra, a gente se identifica, a gente identifica o contexto que a gente está, sabe aquele lugar que você, pô, agora eu estou inteiro, que eu sou capaz de fazer diferença, é o lugar do teu potencial, onde você consegue colocar as tuas competências, os teus atributos, né, a favor, né, do mundo. Então, potência aqui não tem a ver com força, realmente tem a ver com potencial, de ter o lugar onde você Entendi. consegue se desenvolver plenamente, integralmente. É mais ou menos nessa linha. Tá, agora entendi. Legal. E aí, seguindo um pouquinho, né, que outra dimensão importante da marca é o design, né? Eu até tenho feito recentemente um paralelo, assim, você imaginar que a marca ela é a interface do negócio com o mundo em todas as dimensões. O branding ele funciona quase como um hardware, né? Você tem ali uma placa-mãe, você tem uma estrutura que são o entendimento das dimensões da marca, do símbolo do produto, etc., é o hardware. Mas o que desenha as relações na dimensão do relacionamento, o que desenha o produto e o serviço na dimensão do produto, o que desenha a cultura na dimensão das dinâmicas organizacionais, o que desenha os símbolos é design. E aí o design é o software. Né? Eu acho que o brand ele é um grande hardware da marca, do negócio, da marca, né? Entendendo que marca é negócio, e o design é um software. Você se relaciona com a marca através das coisas que ela desenhou, as coisas materiais e as coisas imateriais, que são os hábitos. Né? O design aqui é uma perspectiva ampla de desenhar tudo, de desenhar relação, de desenhar interface. Então, acho que tem um paralelo interessante quando você fala de branding de design, né? Uma dimensão estrutural, integral da marca, e design realmente ali desenhando novos hábitos, novas perspectivas, novas interfaces. E aí, mas eu brincando de novo de trazer asterisco para as coisas, né? Buscar o significado das palavras, se a gente olha para o termo design, né, numa perspectiva etimológica, que o design vem do inglês, né, uma palavra amplamente conhecida já, mas antes disso ela vem do designo, né, que tem ali uma origem italiana, e antes disso vem do latim designare. Então, acho interessante você pensar no design como algo que designa. Né? Então, mais do que desenhar no sentido gráfico, é a disciplina que designa, né? Que desenha, de fato, a estética da marca, que define. Eu acho que o design tem uma perspectiva de definição, e essa definição ampla de tudo. Né? O design desenha, define, designa tudo. Então, é muito maior do que a dimensão gráfica, a dimensão do símbolo, né? Então, acho sempre curioso a gente olhar para aqui para entender a profundidade que tem a palavra que a gente defende, né, que é o design. Eu, como designer, falando aqui também. E esse coach aqui a gente usa bastante também, eu gosto muito dele, né, que é um texto do Mark Neumann, que ele diz que se você não consegue reconhecer a marca quando o logo está coberto, é porque a voz dela não é proprietária. Então, o papel do design é isso, é fazer a marca ser percebida, ser reconhecida em tudo, nos elementos mínimos, nos elementos máximos de desenho, de experiência. Você tem que ser capaz de perceber uma marca em todo indício que ela te dá. E esse é o papel do design, fazer que esse coach aqui seja positivo, é o design que faz. E aí, naturalmente, né, a gente traz um exemplo, inclusive é um cliente nosso de muitos anos, a Coca-Cola, né?
esse briefing eu acho incrível, né? Que foi o briefing original da garrafa de vidro icônica da Coca, que eles dizem que precisava de uma garrafa que uma pessoa reconhecesse mesmo quando ela estivesse no escuro, ou que ela tivesse um formato tão característico que mesmo quebrada ela pudesse ser reconhecida. Olha que design multissensorial incrível, né? É uma capacidade de identificação que ela conquistou, né? Que veio de um briefing muito provocador como esse. Então, eles, ao longo dos anos, construíram esse significado todo. Você percebe uma garrafa quebrada, você percebe a marca, você percebe a marca no material, na cor do material, você percebe a marca através da sua embalagem, mesmo quando você não percebe ela integralmente. Você percebe a marca no seu produto, mesmo quando ele não está lá. Isso não é trivial, isso é algo que leva muito tempo a ser construído, mas tem a ver com consistência, tem a ver com tempo, e gestão, né? E design, naturalmente. E marcas, através dos seus produtos, trazem elementos muito simples que vão criando esse valor, né? Esse solado vermelho, provavelmente a gente sabe que marca é essa, ou quando ela troca o próprio símbolo, ela consegue ainda ser reconhecida, ou quando ela cria significados novos para o seu produto, sempre numa dimensão de comunicação, né? Ela se apropriando das temáticas e usando os seus símbolos para se adaptar a novas mensagens, e não só na perspectiva intrínseca, mas também extrínseca aqui, né? A gente está falando de uma marca, a gente sabe a categoria, mesmo quando a gente reconfigura os códigos intrínsecos e extrínsecos. Então, quando a gente vai para marcas de bem de consumo, o produto é a própria marca, a embalagem é a própria marca. E chega uma hora que a embalagem vira, né, a marca de outro jeito. Então, tem uma coisa autofágica aqui, né, do objeto virar símbolo e ter um ciclo virtuoso quando marcas conseguem fazer isso bem. E o que seria das marcas sem o design, né? Sem os seus assets expressivos, né? Esse artista aqui, ele trabalha um pouco disso. Quando você extrai algumas essencialidades, o que fica? Então, essa percepção que você tem ou não tem sobre a marca é design, né? Até onde uma marca pode ser percebida tem a ver com essa articulação que a gente pode fazer dos seus assets expressivos. E tem marcas que constroem assets de muitas maneiras. A gente provavelmente sabe, a partir dessa cor que está na tela, de quem a gente está falando. Ou nesse momento que a gente está vivendo de uma epidemia, né? A partir de uma cultura, essa cor aqui pertence a uma marca hoje, né? Aqui em agosto de 2023, porque a gente está vivendo uma cultura em volta disso. Então, é por Que muito loucura. pouco, né? É muito louco como a gente não precisa dizer muita coisa para saber quem está falando com a gente, quando o design é bem feito, quando a gestão dos aspectos expressivos é bem feita. E aí, mais uma rodadinha de perguntas, né, para a gente botar a cabeça para funcionar. Se a gente conseguiu reconhecer essas marcas. Eu sempre acho que dá, que a grande Todas. maioria, todas, né? Todas. Então, é A incrível. Tiffany tava tentando lembrar do nome, né? Não é Tiffany, é Tiffany, né? É o Tiffany, é o azul, né? Tiffany. Cara, eu assim, é, 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 é o que eu digo, cara, assim, e tu traz uma parada que faz a gente refletir sobre coisas que a gente vê no dia a dia e não parou para. Porque, assim, vamos lá, nós no papel de design de construtor de marcas também, né? De novo, porte menor, mas ainda a gente constrói, né? A gente deveria ter essa sensibilidade de olhar para esses assets que a gente falou e dizer assim, nossa, olha como será que foi construído isso? Como que, sabe, achar o briefing da Coca em algum lugar porque tu foi buscar como que os caras construíram essa garrafa, né? Então nós deveríamos, e aí quando tu traz todo esse enxoval de exemplos assim, eu só fico me questionando, pô, mas aonde que tá o, a linha, o equilíbrio de a gente desenvolver um projeto para o nosso cliente e chegar no ponto de entregar para ele e dizer, ó, tua pizzaria, o elemento dela agora vai ser um dominó aqui, tá? E é isso, você olhou, é um dominó, esquece, é isso, sabe? Não sei, cara, eu acho que não vou dormir hoje, ficar pensando essas coisas.
é legal, Paulo, essa provocação, porque independente das... Aqui, obviamente, estou trazendo marcas muito icônicas, né? Muito Uhum. globalmente conhecidas, mas quando você traz para a dimensão mais dia a dia, né? Os projetos das marcas que a gente está construindo, que estão nascendo, uma marca chega nesse estágio, primeiro, eu acho que tendo a sensibilidade, fazendo as perguntas certas, se conhecendo. Eu acho que, quando eu falo de origem no início, até contando a minha história, onde é que está a origem da marca? Onde é que estão os símbolos originais, naturais, e que fazem sentido para ela? Porque essa identificação das coisas mais elementares pode parecer óbvio, né? Mas poucas marcas fazem, de se identificar, de realmente escolher, e reconhecer e escolher e seguir trabalhando com os símbolos que realmente as representam. Porque é muito, muito fácil você cair numa questão, né, de época, né? Você ficar enviesado por um momento de mundo, né? E você olhar para fora e não olhar tanto para dentro. Somos designers, né? A gente tem os nossos maneirismos, também os nossos vieses, que também tem o seu valor na nossa lente, mas eu acho que a primeira coisa de uma marca que nasce, inclusive, independente de ser uma pizzaria, né, ou que já é estabelecida, ou uma pizzaria que está nascendo hoje, é identificar as suas propriedades a partir do seu propósito, a partir das dimensões mais elementares. E aí o outro desafio, aí tem a ver com tempo, né, tem a ver com continuidade, né? Tem até um gráfico bem conhecido, poderia ter trazido aqui também, a linha evolutiva de uma Coca-Cola para uma Pepsi, né? A Coca-Cola é o que é porque ela soube, ao longo desses mais de 100 anos que ela tem, continuar as suas coisas. E cada vez que você evolui aquilo, você vai criando significado sobre aquele desenho, sobre aqueles elementos. Então, a gente viu agora o Elon Musk, né, matando o passarinho do Twitter, né? Ou você vê a Pepsi, até que eu citei também, resgatando o momento da sua história, onde ela era mais Pepsi, porque é sobre isso. Você cria iconicidade na medida que você reconhece os seus símbolos originais e você trabalha eles como diamante. Você vai valorizando, vai pulindo, até que eles ganham muito significado, eles passam a se tornar muito reconhecíveis. Então, eu acho que o caminho é esse. Obviamente, não tem uma equação de sucesso, mas tem premissas importantes, né, para a gente chegar nesse nível de iconicidade que a gente viu aqui. Mas, muito bom. E aí, seguindo um pouquinho aqui, né, repetindo, quase como um mantra aqui, né, o design, né, essa palavra está tão usada, né, já há alguns anos, né, design de tudo, tem todo tipo de design sendo usado para tanta coisa, dessas inúmeras definições que define a nossa profissão aqui, uma ganhou mais corpo nos últimos anos, recentemente, né, que é o design thinking, né, que eu acho que design thinking nada mais é, na essência, do que falar do processo de design centrado nas pessoas, no usuário, na demanda do mundo, né? Para quem a gente está fazendo. Eu até voltei agora dessa experiência no D&D Guia, fazer um parêntese rápido, onde um dos projetos ele tinha um cunho que fazia do design uma provocação para os designers pensarem numa tipografia mais inclusiva, mais centrada nas necessidades que as pessoas têm. E é engraçado como parece uma coisa óbvia, mas o projeto não foi totalmente entendido no grupo que eu participei, sabe? Porque eu acho que ainda tem uma perspectiva muito autocentrada do design ou dos designers. Então, o design thinking veio como uma legítima provocação de uma essência original, que é a do design, de fazer coisas dialogando com o mundo, entendendo as necessidades das pessoas. Então, isso é fundamento. Só que eu acho que o que aconteceu com o design thinking, ele foi soterrado pelos post-its, né? Eu acho que teve aqui um excesso de racionalização dos processos criativos, como se a gente tivesse ali um caminho que é um caminho à prova de bala, e se você aplica aquilo, você sai automaticamente com o resultado. Então, acho que ele se perdeu na própria racionalidade do processo. E a gente, com isso, cunhou, né, esse termo que a gente usa na Tátil para falar um pouco das percepções que nos chamam a atenção, é o design feeling, né? Como um jeito de valorizar a dimensão mais intuitiva, mais humana do processo. Valorizar a capacidade que o design tem de gerar engajamento pelo desejo, de emocionar as pessoas. E aí eu até provoco também a gente como profissionais. Se a gente não estiver engajado, se a gente não estiver emocionado com o que a gente está fazendo, como é que a gente vai emocionar o outro? Como é que a gente vai entender o que o outro quer? Então, a primeira conexão que precisa existir
não é técnica do profissional com trabalho, é emocional. Eu acho que esse primeiro convite, né, do feeling, é o feeling, o seu feeling, é o seu gut feeling aqui, né, a sua percepção, é a sua vontade. E, obviamente, uma capacidade de empática, de entender a vontade do outro, entender. E aí você tem um diálogo, aí a coisa acontece. E quando você recorta isso para o mundo, então, da inteligência artificial, para o momento que a gente está vivendo no mundo da inteligência artificial, né, onde a gente está automatizando tudo e até se colocando em xeque, né, se essa tecnologia vai tirar o nosso lugar, talvez a gente que esteja no lugar errado, né? A gente está no lugar da tecnologia. A gente precisa voltar para a dimensão mais feeling do design, que é a dimensão intuitiva, imaginativa, sensível, que, como a professora Luiz Helena fala, que faz a conexão vertical entre um plano das ideias de Platão, o plano metafísico, como a gente queira chamar. Eu acho que é uma conexão entre o, o pensar e o sentir. Eu acho que o sentir, eu acho que precisa ser convocado de novo para entrar em campo aqui, porque temos um desafio. E aí o design feeling vem com uma resposta nesse desafio do momento aí da over-tecnologia, né? Cara, é legal você citar esse exemplo do Platão, que eu trago isso vou trazer na aula de criação isso. Eu vou falar que isso eu escutei numa oficina que eu fiz com o pessoal do Nous. Com Mira, lá, não sei se você conhece eles. Eles são ótimos. O Rose é maravilhoso. E aí a gente fez uma oficina e eles trouxeram esse negócio de você sentir para conectar com essa atmosfera, esse mundo onírico, onde o universo das ideias, e aí você consegue trazer para a tua criação, mas você tem que sentir, se for racional, e aí tu faz uma imersão e eu falo muito sobre isso, tu tem que ter, hoje até eu fiz um stories mostrando minha mesa aqui, que a galera Legal. parece que tem que ter uma nave espacial cheia de neon e monitorzão, não sei o quê. E aí eu mostrei, tipo, zoeira, né? Um monte de coisa e uma por cima da outra. E tu tem que ter o teu espaço onde tu consegue sentir o que tu tá criando, né? E é muito legal essa parte aí do Platão. Mas desculpa, acabei te interrompendo ali na. Estamos aqui para conversar mesmo. E é legal essa citação do Platão, né, dessa conexão aí emocional. Eu acho que até tem uma citação dele aqui na frente, mas essa do Dalai Lama eu acho muito boa, né? Até fala da palavra inteligência, né, falando da inteligência artificial. É quando a inteligência e o afeto são usados em conjunto, todos os atos humanos passam a ser construtivos. Então, tem uma dimensão que nos define humanos, que é a dimensão do afeto junto com a inteligência, né? Em conjunto, não tem como separar isso. A gente, no pensamento cartesiano, a gente separou a dimensão lógica e a dimensão emocional como se fosse possível. Não é assim que acontece. Inclusive, as nossas interações com o mundo são, antes de mais nada, sensoriais, né? Elas são dadas ao afeto. E depois a gente racionaliza. Mas a articulação dessas duas competências é o que nos faz humanos, e a gente orientar os nossos atos a partir da recombinação disso, que é o grande desafio. A máquina, por enquanto, ainda não acessa o plano das ideias e o plano metafísico, né? Então, nosso lugar é esse, é o lugar da humanidade absoluta aqui. E essa do Aristóteles é maravilhosa, né? Você falou do Platão, eu trouxe o Aristóteles aqui, né? Que não há nada que a gente aprenda, aí aprender no sentido amplo, que não passe pelos sentidos, né? Então a gente se relaciona com o mundo, a gente aprende ou apreende o mundo através das sensações, dos sentidos. Então não dá para colocar isso num segundo plano, num segundo momento. Então o convite aqui do design feeling e desse design mais humanizado é sentir, é o convite dos sentidos. E aí, em outras palavras, né, também aqui brincando com as palavras, um tempo atrás, essas duas palavras me chamaram a atenção e eu coloquei elas juntos como uma maneira de sintetizar isso. O que a gente busca o tempo todo é criar nexos e sensos, né? O nexo no sentido de vincular ideias e conceitos, dando a eles sentidos. Quando a professora Lucilena fala ela fala de um nexo simbólico entre o plano das ideias e o plano que a gente está aqui. É um nexo. Então, o que hoje o algoritmo faz ainda é um nexo horizontal, né? Um nexo entre os saberes que existem aqui. Esse nexo que a gente pode falar é um nexo em vincular
planos diferentes, né? A dimensão lógica, racional do saber e uma dimensão não racional. Ou mesmo conectar coisas diferentes. É a essência do que a gente faz, é criar nexos. Quanto mais verticais os nexos, mais simbólicos eles são. E esse podcast, depois eu recomendo, da professora Lucilena, achei maravilhoso. E senso, né? O senso na dimensão da faculdade de apreciar, de perceber e de sentir. Eu acho que a gente não pode, de novo, colocar isso num plano secundário, né? A nossa capacidade de perceber o mundo sensorialmente, através dos estímulos todos que ele nos dá, é um jeito da gente criar nexo. Então, tem um jogo entre nexo e senso que eu acho importante aqui como síntese do que a gente entende ser um DNA aqui desse design, esse design feeling, né? E, de uma Ô, certa Ricardo, forma... deixa eu te interromper rapidinho, só para pedir uma informação aqui. Porque, assim, toda informação que tu coloca de referência, eu busco e vou colocar como complementar para o pessoal ir atrás. Esse podcast da Lucilena é Nexo e Senso, o nome do episódio? O que é? Não. Nexo e Senso é um termo que eu uso para falar do design feeling, desses dois componentes que definem essa dimensão mais humana do Sim. design. O podcast da professora Lucilena, nossa, me fugiu agora, porque eu tenho a idade que eu tenho, do nome completo dela. Mas o nome do podcast, o podcast dela tem a ver com a simbologia, a inteligência artificial e simbologia. É o paralelo que ela faz entre a inteligência artificial como uma possível substituta à inteligência humana, né, ao nosso jeito de trabalhar. E ela diz que a máquina ainda não é capaz de criar símbolos, porque a máquina só recombina o que a gente tem de repertório. Símbolo acontece quando você conecta uma coisa nova. E esse elemento novo vem de uma perspectiva, né, da ideia da metafísica. Eu vou pegar depois, Paulo, eu mando para você e você divide com a Se turma tiver, toda. legal. Pode, Senão eu acho, dou o meu jeito. Mas, beleza. Mas o Nexo e o Senso está com a gente aqui, mas a tá. professora traz um pensamento sobre feeling, né? Eu acho que eu que estou conectando o podcast dela com um pouco do pensamento que faz faz nexo com isso que eu falei aqui, tá bom? Tá. Mas depois eu passo o contato, passo a referência perfeita e se eu citar mais alguma coisa que pareça relevante, organizo tudo depois para dividir com a turma, tá? E aí, fazendo um recorte mais, né, expressivo disso, né, porque a gente fica falando de teorias e como é que a gente pratica isso. E aqui são só alguns moodboards de projetos que a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos na Tátil, que são materializações dessa relação entre sentido e sentir, né, entre senso e nexo. Inclusive, essa evolução da marca Natura Ecos que a gente vem fazendo nos últimos anos, a gente chegou a uma definição que falava disso, do encontro, que o sentir faz sentido, né? Que quando você sente, você significa. Então, a proposta de valor da marca é justamente restabelecer a conexão que se perdeu entre o homem e a natureza, né? Entre o ser humano e o ambiente. E é exatamente sobre nexo e senso, nesse sentido que eu estou colocando. Então, a gente conseguiu, através de fotografia, através da sensorialidade que a marca precisa ter, chamar a atenção para o discurso dela. Então, ela é um próprio exemplo de como ser capaz de precisa evoluir na expressão sensorial para você acessar a dimensão do significado, né? E a gente vem fazendo isso para as marcas, né? Buscando os sensos, né? Através das linguagens, ativar os nexos, os sentidos que ela pode estabelecer. Então, marcas de diferentes segmentos, né? Algumas globais, sempre buscando uma conexão entre significado, né, que tem a ver com nexo, e sentido, que tem a ver com senso. Esse é o nosso trabalho diário, né, na Tátil, buscar essa conexão através desse termo que a gente chama de design feeling. E talvez o suprassumo recente, né, pelo menos, dessa hipótese aqui é o projeto do Rio Carnaval, que foi lançado ano passado, ano passado, sim, no início de 2022, se não me engano, e fez um sucesso tremendo, porque ele faz sentir, né? Ele impacta os sentidos, e ele tem origem, ele tem significados. Então, convido vocês depois a entrarem no Behance da Tátil, quem nunca viu esse projeto, o case completo. O vídeo conta muito sobre o processo
não é um processo de thinking, é um processo de feeling, é um processo da gente viver uma experiência junto com os públicos, realmente a gente criar as conexões e chegar no final com um trabalho que expressa o que a gente sentiu ao longo da jornada inteira, sabe? Então, é um exemplo, talvez máximo, recente dessa teoria que eu trouxe aqui, e temos aqui, ao longo dessa história, inúmeros outros exemplos. Massa. Eu só vou fazer uma adendo aqui, Ricardo, não sei se tu finalizar ou continuar. Parece que você já está indo pro final. Assim, ó, eu conversei lá no canal com o Burnier, e eles mostraram os bastidores desse projeto, com o pessoal da Plau também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali na sequência. Então, o pessoal que está assistindo aqui, ali embaixo do vídeo já vai ter as lives que eu fiz com o pessoal lá, eles mostrando a visão deles, a ótica deles do projeto, né? Então, cara, esse projeto é realmente incrível. É um case de estudo mesmo. Muito maneiro mesmo. E é processo. A gente, no início, falou, vamos acreditar no processo. Até a gente, quando fez o case, a gente brincou que nem tudo foi em magia, encantamento, do início ao fim, como é o tagline que a gente criou. Teve um momento de dúvida, teve um momento de incerteza, não foi fácil, nunca é, mas é um processo de transformação, é uma vivência, né? O projeto é resultado de uma grande vivência, e foi assim no caso do Carnaval, e é assim em quase todos os projetos, mas talvez esse tenha uma dimensão simbólica pelo que ele representa, que ganhou a visibilidade que ganhou, né? Tem a sua originalidade porque tem origem, né? Porque tem um DNA inicial, como eu falei lá no início. E aqui, indo para um terço final, Paulo, eu trago essa frase do Steve Jobs também, né? Que pô, quem garante consistência para a promessa da marca acontecer são os construtores dela, somos nós, né? São as pessoas que fazem as marcas. Então, se você não tem engajamento para todo mundo que é gestor da marca, ela simplesmente não existe. E aí tem esse dado, então, como eu falei, marcas e pessoas, aqui a gente fecha falando das pessoas, que marcas são crenças, né? Marcas são pessoas que se juntaram acreditando que aquilo existe. E para aquela corporação continuar existindo, as pessoas precisam continuar engajadas. E essa palavrinha mágica que a gente ouve tanto, inovação, né? Antes de ser sobre ferramental, sobre processos de design thinking, por exemplo, é sobre atitude. Inovação é uma perspectiva, que, de novo, retomando aquele gráfico inicial, é sobre você se imaginar no futuro, ter uma linguagem de futuro que seja engajadora, mas perseguir esse futuro a partir do que você tem competência original. E aí você encontra a tua diferenciação. Então, inovação muito aqui inspirada pelas competências originais. E essa atitude que a gente fala, que eu trago os 3 pilares da inovação, que sempre acho uma síntese muito boa, né? Que todo mundo que representa uma marca precisa ter, né? A empatia, que é um termo também bem gasto, mas dá conta do recado aqui, de entender o outro, de entender para quem ou com quem você está dialogando, ou fazer com, que a gente chama. Colaboração, né? Que é elaborar junto, é fazer junto mesmo. Então, criar ali uma dinâmica que junte competências, junte disciplinas. Experimentação, né? Se jogar no processo, entender que é através da vivência que o trabalho emerge. Você não tem uma fórmula mágica, você precisa experimentar. E aí, experimentar é errar, é entender que o erro faz parte. E o erro é muito positivo na medida que você tira aprendizado dele, você itera e você segue nesse ciclo virtuoso aqui da empatia, da colaboração e da experimentação. E aí, fechando mesmo, eu vou fazer um jogo mais rápido aqui, de tentar deixar algumas palavras mais inspiracionais aqui, para ilustrar um pouco o que é esse processo criativo, feeling. Né? Quando você olha a própria simbologia da inspiração da ideia, né? Essa lâmpada, originalmente essa lâmpada incandescente, que consumia tanta energia, que foi evoluindo para fluorescente. E se a gente está falando de energia, se a gente está falando de inspiração mesmo, a gente tem que ter símbolos mais poderosos, né? essa força da natureza, da potência natural, original, né? do termo criativo. Então, é aqui uma provocação com a própria simbologia de que a gente vem construindo ou desconstruindo para falar de criatividade. E eu costumo dizer que a criatividade tem uma relação íntima com o encontro. A criatividade é sobre encontro. Eu lembro que um dos primeiros design feelings que a gente fez, né, que eu escrevi e elaborei, foi uma brincadeira. Nossa, lembro.
Você lembra desse? Então, para quem não conhece, Genial. Eu vi, cara, eu vi umas 200 vezes e mandei para muita gente isso aí. Eu achei genial que eu quase que ia falar que eu acho que tu vai falar e eu ia dar um spoiler, mas eu disse, cara, eu acredito que esse cara fez assim, esse negócio, porque eu tava aprendendo a ferramenta também, né? Tipo, me adaptando ali. Eu disse, não acredito que ele usou só isso. Não dá para acreditar. Mas enfim, e vai lá. é muito legal. Então é isso, né? Que para quem não conhece ainda esse episódio, a gente ilustra processo criativo, né? A gente para isso, para ilustrar o processo criativo, a gente se apoiou, né? Me apoiei aqui, né? Em alguns símbolos, né? Vamos colocar um kit de elementos simbólicos na mesa e vamos promover encontros entre eles. Vamos ver o que acontece desses encontros, porque eu acredito que criatividade é sobre encontrar. Então, quando o coração e a maçã, né, que simbolizam o nosso desejo, nossa vontade de ter prazer com o que a gente faz, isso é o fundamento. E quando a gente é capaz de se engajar, a gente vai convidando a morder essa maçã coletivamente, né? Então, a maçã no símbolo do desejo e essa mordida no símbolo do engajamento, que é individual, mas é coletivo também. E quando você fala desse prazer coletivo, que é uma brincadeira também, que a gente não pode esquecer que a gente é símbolo de um encontro original, de um encontro natural, né? E desse encontro aqui, isso mostra a potência que vem do encontro de dois cromossomos lá, né? A criatividade no nosso DNA, né? Quando o X encontra o Y aqui, desse encontro tem toda a magnitude, toda a potência do que a gente pode fazer como indivíduo. E aí, falando ainda dessa potência criativa, né? A gente, em algum momento, fala do digital como o digital não tivesse a ver com a gente, né? A gente criou o digital porque tem a ver com os nossos dígitos, foi a gente que inventou isso. Então, existe, por outro lado, aí falando de uma conexão entre o cromossomo humano e o cromossomo digital, também uma potência do encontro, do zero e do um, essa tecnologia que a gente criou e é capaz também de ampliar muito a nossa atuação no mundo se a gente usar ela com força, com a dimensão certa. Então, existe muita potência no encontro, no X e o Y, do zero e do um. E uma outra dimensão que eu trago do encontro, que acontece no processo criativo, é tempo, a temporalidade, né? Quando a gente entende que a gente está num processo que não termina nunca, ele é circular, ele é cíclico, e a gente vê o dia se transformando na noite, e a gente, ao longo do processo, também você percebe muito um paradoxo entre causa e efeito, né? O que vem primeiro, e essa dimensão circular é muito fundamental no que a gente faz. E a percepção que você tem desse tempo também tem a ver com uma lente, né? A gente muitas vezes lê o tempo de uma maneira muito lógica, também o tempo do relógio, o tempo, né, do cronograma e o tempo da presença, o tempo da qualidade, o tempo do kairos, ao invés do tempo do cronos. Esse tempo da percepção, né? O tempo que para, o tempo que você está ali presente. Acho que isso no processo criativo é fundamental. É um fluxo, né? Onde a gente alterna a pausa e movimento, né? Onde a gente entende que o processo criativo é sobre essa dinâmica de parar, observar, sentir e seguir adiante. É sobre o encontro entre o tédio e o tesão, né? Entre momentos de espírito diferente, é o encontro entre a dúvida, né? Saber fazer a pergunta certa e a exclamação da eureka que faz o encontro acontecer. E sobre buscar soluções não só funcionais, né? Porque a forma não segue só a função, ela segue o desejo também. Então, tem toda uma dinâmica, uma poética em torno dessa simbologia, do processo como um fluxo, né? Do ir e do vir, do entrar e do sair, do abrir e do fechar caminhos de possibilidades, tem muito a ver até com o diamante, né? Do processo criativo, num fluxo que a gente está o tempo inteiro aceitando erros e aprendendo com eles. Então, é sobre erro e acertos, né? Sobre sims e nãos que a gente vai recebendo também nos diálogos que a gente tem. É um subir para os céus e descer para o inferno, que no piscar de olhos é esse fluxo de subir e descer, e de emergir e submergir. Eu acho muito interessante isso também. Muitas vezes você fica na superfície, fica no raso, ou muitas vezes você aprofunda muito, e é importante sempre você calibrar o oxigênio que você precisa para navegar bem, encontrando o balanço entre imersão e submersão. É sobre perspectiva, entender se o copo está meio cheio, meio vazio. É uma escolha, né, que a gente pode fazer, então a gente tem que ser agente nessa história. Eu costumo brincar também que é um diálogo entre você e você mesmo, né? Primeiro
agente do diálogo é uma conversa interna, é um diálogo interno, e que se amplifica para um diálogo com o mundo, né? Aí vem a empatia. Então tem que ter uma empatia contigo, uma empatia que se amplifica numa empatia com o mundo. E nessa observação, né, auto-observação, é sempre bom você entender o que é figura, o que é fundo. Às vezes a gente embaralha um pouco a visão, né? E não ficar só na derme, na superfície. A gente olhar as dimensões mais estruturais do desafio, olhar por dentro, olhar com profundidade, para a gente sempre considerar corpo e alma. É uma lente aí que a gente põe na nossa frente para perceber diferentes dimensões. E eu posso falar aqui de quem já tem muitos anos de estrada, que com o tempo a gente vai calibrando o nosso olhar, né? A gente ganha na maturidade. Eu acho que o tempo é algo importante nesse passado recente, nesse presente que a gente vive tão polarizado. Eu acho que tem que entender que a gente tem que tomar partidos, sim, né? O design é partidário no sentido amplo do termo, né? A gente tem que ter a nossa visão, tem que ter a nossa crença e colocar a nossa perspectiva sobre o mundo. A gente aprende na faculdade que designer é um ser que não tem que ter muita opinião, não, ele tem que ter opinião, sim, e é assim que a gente cria cultura. E as escolhas que a gente faz definem a nossa direção, o nosso norte, e é um caminho de pistas, né? Eu acho que a gente não consegue prever no início onde a gente vai chegar, mas a gente tem que saber, tem que ter intuição para acompanhar as pegadas que vão nos levar para algum lugar e ter, no que eu costumo dizer também, a coragem, né? Quando a gente encontra um elemento novo, tem que ter coragem para ativar ali, para furar a bolha, né? E superar o medo que às vezes aparece no processo. E aí, se a gente tem segue as pistas, chega lá no final, a gente pode transformar o ordinário em extraordinário. Porque costumo dizer que a melhor coisa que a gente é capaz de fazer é rever os briefings, né? Normalmente o briefing ele é quase sempre ordinário. É a gente, na nossa perspectiva, provocando e sendo provocado pelos clientes e pelos clientes dos clientes, que a gente pode transformar aí o básico numa coisa que realmente é memorável, que é diferente. E, como eu falei no carnaval, né, depois que você conta a história, tudo é lindo e maravilhoso, mas o processo ele é pesado, árduo, não é fácil. Né? Então, entender que a gente carrega o mundo nas costas e é isso mesmo, faz parte do processo, é importante. E aí, como o Paulo falou, nessa jornada gráfica aqui, nesse caso aqui, Paulo está estática, mas no episódio do Design Thinking está toda animada, ela foi feita usando as ferramentas do Keynote, né? Foi feita usando uma ferramenta só para mostrar que quando a gente tem a intenção, a gente não se limita na técnica, pelo contrário, né? A gente tira da técnica o seu máximo, né? A gente faz do limão a limonada. Então, o convite é um pouco esse, né? Criatividade no lugar do encontro e de você explorar as possibilidades que você tem, né? Que você tem tudo que você precisa para extrapolar os limites do briefing. E eu gosto muito dessa frase final aqui do Zen Georg, que ele diz que fala sobre criatividade, né? Descobrir olhar para a mesma coisa como todos olham, mas enxergar algo diferente. E o algo diferente vem da tua perspectiva original, vem da tua lente, e cada um tem a sua, e a beleza está em entender que essa pluralidade que faz a criatividade uma potência humana, assim. Então, acredito muito nisso e convido vocês a colocarem a sua lente sobre o mundo, e se provocarem os outros. E aí deixo no final para vocês responderem em algum momento, para vocês mesmos, quais os sentimentos, os significados, os pensamentos criativos que emergem desse tanto de conceito e de desenho que eu dividi com vocês, gente. Pô, que maneiro, hein? Eu tenho minha resposta. Não, mentira, é uma cola. Tu falou um negócio ali que eu... Bom, primeiro essa apresentação do Design Feeling ali, ela é toda animada mesmo, né? Eu vou colocar o vídeo aqui pro pessoal, inclusive o link da plataforma lá, que, pô, aquilo lá é pérola, né? E vou colocar os vídeos ali. E ela é toda animada, e quando eu vi assim, eu disse, cara, não acredito que ele fez no Keynote isso, tipo, eu não consigo nem fazer uma bolinha se mexer. Como? O que eu tirei que eu vou levar para mim, assim, forte mesmo. E aí eu dei uma de Ricardo, que meio que fiz uma mistura, mas
é criar através dos sentidos para fazer sentido, né? Então, você usar os sentidos para criar, para realmente aquilo fazer sentido, né? Então, eu vou levar isso da nossa conversa forte, assim, porque a gente acaba esquecendo da parte sensorial, né? Deixa eu colocar mais pro ladinho que eu consigo ver melhor aqui. Não parece que eu tô olhando pro lado. A gente consegue a gente criar, sentir, né? E eu falo muito de imersão também. O pessoal hoje em dia quer tudo fazer online, não quer sair de casa, tudo se resolve online, se resolve, mas, pô, você ir, viajar, ir até o teu cliente, vivenciar, comer, sentir o cheiro, é outra história, né? E a gente acaba, no meio do processo, esquecendo um pouco de como que é isso, né? E aí eu Perfeito. queria te trazer aí, porque eu sabia que sempre quando tu fala sobre design feeling, tem essa reflexão de, pô, tem que sentir, né? Tem que sentir para criar. A parada toma um outro formato, uma outra pegada, né, cara? Uma outra história. Perfeito. É isso, Paulo. Essa leitura é perfeita. E você só sente, né, você como autor, né, como parte importante do processo, porque a gente, como eu falei, ao longo do tempo, de alguma maneira a gente é doutrinado a não sentir, né, a ser imparcial. Não existe imparcialidade. A gente é parte integral do que a gente faz. E se a gente não faz aquilo com amor, com paixão, com envolvimento, com afeto, ou qualquer palavra que a gente queira colocar, é inócuo. Aí a gente não está conseguindo transmitir. Então, acho que é se colocar no sentido, na perspectiva de você entender teus desejos, as tuas vontades, os teus partidos, as tuas perspectivas, colocar isso integralmente mesmo no projeto e saber dialogar com outros desejos, com outros partidos. E aí, desse encontro entre o teu desejo e os outros desejos, você tem a originalidade, você tem uma coisa que é verdadeira, sabe? É a verdade do processo, é a verdade do projeto. Sem isso, sem se você se engajar, sem se você se envolver, não tem empatia, não tem conexão, não tem nada. Então, a gente, eu acho que tem como profissional se colocar, sabe? Eu acho que tem aí realmente um convite importante, principalmente no mundo que a gente está vivendo da artificialidade, da inteligência, né? Onde a gente está com medo da máquina que a gente mesmo criou. Uhum. Eu acho que a gente tem que lembrar de onde a gente veio, né? Lembrar da nossa origem, lembrar dos nossos desejos, das nossas dimensões mais essenciais, assim. Então é por aí, é daí para mais. Cara, é interessante quando você traz esse paralelo com a inteligência artificial. Eu estava assistindo o Matrix, o primeiro, esses dias. Tava de madrugada ali fazendo uns negócios, e aí, bem naquela cena da escolha da pílula, ele fala que, ele contando pro Neo ali o que aconteceu, ele fala, pô, os seres humanos criaram a inteligência artificial achando que para facilitar a vida deles, começou tudo a ficar fácil, até a inteligência entender que o ser humano não era mais importante, que na verdade ele é só um depósito de energia. Por isso que hoje todo mundo está em cápsula, só doando energia e plugado num universo digital. E é exatamente o que a gente faz hoje, né, cara? Então, daí tu para e pensa assim, cara, será que para acontecer realmente essa parada catastrófica aí que a gente tem medo, será que não é só mais um passo, né? É incrível, incrível. E tem muito a ver com a perspectiva, né? São ficções que nos inspiram, né? Eu acho que também tem uma perspectiva nossa como criadores de histórias e de imaginários, da gente criar imaginários positivos, engajadores e tudo mais. Então, acho que a ficção é uma projeção de futuro, né? Eu acho que a gente tem que projetar os Uhum. futuros que nos interessam, que nos perpetuam, que nos fazem É, evoluir, e não serem instintos, né? Sermos instintos. E é isso, eu acho que se a gente. É, é engraçado você lembrar do termo, desse trecho do Matrix, da dormência, né? De alguma maneira a gente está numb, né? A gente está adormecido, né? No código. Eu acho que, inclusive, os números, né? Os algoritmos e os numbers, né? Fazendo um paralelo entre numb e numbers, nos adormeceram. Eu acho que está na hora de despertar. Tem um despertar aí da essencialidade da humanidade, que vai fazer a gente retomar a rédea da coisa, sabe? A gente não tem que ah, temer, pelo contrário, a gente tem que desenhar, ou projetar, imaginar um universo wake up, né? Vamos acordar
desse transe aí que a gente entrou, né? Cara, e é realmente, e assim, é isso que tu falou, é muito sério, porque é só fazer o teste aí, pega qualquer um que estiver assistindo aí, pega um número de, sei lá, 4, 5 dígitos e faz dividido por 7 aí, na caneta aqui, ó, que nem tu fazia na escola. Lembra quando a gente fazia? Ninguém mais, todo mundo usa calculadora, tu acaba deletando, vai apagando, né? É isso. E aí, daí é só escala, né? É só. É Exato. muito legal, cara. Mas eu vou fazer só um parênteses antes de te liberar para os teus compromissos. Eu, esse negócio parece meio utópico sobre inteligência artificial, mas eu vi lendo um caso ali que os caras fizeram um drone e esse drone eles colocaram uma inteligência artificial para ela cumprir a todo custo o objetivo dela, que era destruir um alvo. E aí ela identificou que o cara que estava controlando ela, Era um o alvo. cara não tava sendo bom o suficiente. Tava prejudicando o desempenho dela. E a ordem era ela fazer de tudo pra, né? E aí eles pensaram, pô, a inteligência vai começar a tentar ensinar o cara de alguma forma. Ela tentou destruir o cara. Então, assim, né? E um teste simples já tá rolando, né? Parece ser meio utópico assim, mas, cara, é só dar. É, Então, é é, muito louco isso, cara. é muito louco, muito louco. Acho que tem aí um despertar de consciência aí que a gente ainda temos tempo. Eu acho que a gente, como criadores de imagens e de narrativas e de futuros, a gente tem o nosso papel. E é o feeling. É fazer o feeling, é voltar para a origem, a gente se desconecta das nossas origens humanas e animais, né, reptilianas. Acho que tem um resgate de origem, tem um resgate dos sentidos, para a gente criar novos símbolos, né, nos planos verticais, aí, metafísicos, espirituais. Acho que enfim, tem um convite para a humanidade no sentido essencial do que ela propõe a ser. Aí a máquina vai ter o lugar dela, a gente vai ter o nosso. É isso, é esse futuro que a gente precisa desenhar. Cara, e olha só como a gente tá cheio entupido de eu nem sei como me referir, me falta, mas a gente vê tanta coisa no digital, vendo tanta coisa, e nós designers sempre olhando referências e estudando um monte de coisa, e pega e assista esses dias eu voltei a assistir aquele documentário do Alexandre Wolner, bem antigo, e cara, dá uma leveza, é estranho, sabe? Pô, é tão simples e matemático o negócio ali, a visão que ele traz é tão tudo sistêmico, né? Tipo assim, e pô, a gente já, quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente já pensando, nós seres humanos normais, né? Que não trabalhamos com design feeling, já sai se espalhando e pensando na marca que tem que rodopiar 360 graus e, sabe, e ao mesmo tempo. E aí, quando tu vê esse negócio antigo lá, e aí tu, pô, mas faz sentido ainda, sabe? Te dá uma vontade de vivenciar esse princípio, assim, é Eu sou, interessante. eu sou suspeito para Intoxicação. falar, Paulo. Até tem uma amiga, Paula Marchiori, que trabalha comigo na Tati, a gente falava pouco tempo atrás do back to basic, assim, né? Tem um lugar de voltar para o básico, da simplicidade, da essencialidade das coisas em tudo. Eu acho que a gente eu acho que deslumbrou um pouco com os excessos, sabe? E a gente adormeceu. Eu acho que isso nos adormeceu, em vez de nos despertar. Então, quando você fala que você vê um vídeo do Alexandre, e você, nossa, como tinha uma beleza, uma conexão na simplicidade, na conexão, nas conexões mais essenciais, pô, eu acho que é um pouco sobre isso. Acho que é tirar o excesso e voltar para o essencial. E é um jeito de se recolocar, né? De voltar a ter intimidade com as coisas, sabe? Eu acredito muito nessa origem, no retorno, né? A experiência que eu tenho assim como profissional nos últimos anos é, nossa, de onde eu vim, qual é o meu repertório, quais são as coisas que me tocam. É sobre isso. Se você não está conectado com isso, você está à mercê de qualquer coisa, de qualquer deslumbre, sabe? Então acho que fica um convite final assim de vamos olhar para a gente, vamos olhar para o DNA, para a origem das coisas, para as coisas mais elementares. E aí a gente vai, eu acho que dá o valor para as coisas certas, sabe? Acho que é um caminho, é de retomada, sabe? Cara, muito bom. Eu ia te pedir para dar uma mensagem final pro pessoal aí, mas isso já deu uma boa.
Cara, a gente, assim, é uma enxurrada de coisa. Eu gosto muito de conversar contigo, porque mesmo que a gente tenha um papo de bastidores que a gente teve outro dia ali, eu já anotei os negócios e, pô, isso que vai virar aula e é uma outra frequência, assim, é uma outra pegada, né? E isso é muito legal. E, assim, eu me sinto privilegiado de ter esse acesso, né? E mais uma vez agradeço, né? Espero que o resultado do meu trabalho honre teu tempo e teu carinho em abrir para nós esse ensino, né? Então é isso, cara. Mais uma vez, obrigado mesmo. Obrigadão. Imagina, Paulo, eu que te agradeço pelo convite, que o material gere boas reflexões aí em quem tiver tempo, curiosidade, desejo em assistir. E sigo à disposição aqui para trocar, conversar. Depois divida aí os meus canais de comunicação, vai ser um prazer seguir conversando Uhum. contigo e quem mais quiser se juntar a nós aqui. Vai ser incrível. Eu que te Nossa, agradeço. muito bom. Muito bom. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente continua conversando. Pessoal, vou falar o que eu falo em todo o vídeo. O que tu tirou dessa aula? Comenta ali embaixo, tem área de comentário. Tem gente que é mais tímida, então tem gente que está entrando na área, então meio que tu acaba gerando valor. E qual que é a tua percepção de tudo isso? Tem alguma coisa para contribuir? Cara, comenta ali. Esse é um espaço de aprendizado, tá? Todo mundo tá aqui para aprender, tá bom? E hoje a gente teve a nossa aula aí com o Ricardo e agora dorme com essa, né? Valeu, meu irmão. Valeu, brigadão. Obrigado, querida.